o óbolo da viúva. Essa também é uma passagem muito bonita, que nós também conhecemos muitas vezes, muitos de nós. Versículo 41 do capítulo 12 de Marcos. Sentando defronte do gasofilácio, ora, diz aqui, gasofilácio, caixa de tesouro, sala do tesouro, caixa de ofertas no templo. No templo de Jerusalém havia 13 caixas em formato de trombetas colocadas nas paredes do átrio das mulheres com a finalidade de receber doações. Essas caixas em formato de trombetas, elas eram feitas de metal, para que, ao jogar a moeda, pudesse facilmente ser ouvido o som. Porque as moedinhas são de metal, batendo no metal, faz lá o som. Então, Jesus sentou defronte do gasofilácio, desses lugares de oferenda. Contemplava como a turba coloca moeda de cobre no gasofilácio. E muitos ricos colocavam muitas moedas. Veio então uma viúva pobre e colocou 2 leptos. 2 leptos. Um lepto é 1/8 de 1 centavo. Vamos pensar. 2 leptos são 2/8 de 1 centavo. Então, é um valor muito, muito, muito pequenino. Veio uma viúva pobre e colocou 2 leptos, que vale 1 quadrante. Bom, não vou entrar no quadrante, também estamos falando de moedas daquele tempo. O quadrante, bom, o lepto equivale, então, já que estamos aqui, vamos lá, a 1 quadrante. O quadrante é uma moeda romana, utilizada na época, valendo aproximadamente 1/4 de 1 centavo. Ora, e 2/8, ela deu 2 moedinhas, cada uma valia 1/8 de 1 centavo. Ou seja, eram 2 leptos, 2/8. 2/8 é o quê? 1/4. Certo? Então, é o que ele diz que um quadrante já tinha o valor de 1/4 de 1 centavo. Conhecendo mais sobre a cultura antiga. Versículo 43. Convocando os seus discípulos, Jesus lhes diz: Amém, que quer dizer em verdade vos digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os que estão colocando no gasofilácio. Como é que Jesus poderia dizer uma coisa dessa? Teria que conhecer profundamente a vida da viúva e a vida de todos os que estavam colocando, porque ele foi extremamente específico. Estava olhando a todos. Então, ele sabia exatamente o quanto ela tinha, o quanto aquele tinha, o quanto o outro tinha, o quanto aquela tinha. Pois todos, continua Jesus, todos colocaram do que lhes sobra. Jesus tem como saber isso? Largamente. Ela, porém, colocou do que lhe falta. Tudo, na verdade, quanto tinha. Todo o sustento dela. Isso seria o quê? Por que será que ela fez isso? Porque ela tem fé. Ela tem fé. Daí a gravidade do papel daqueles que estão ali para quê? Para ajudar o povo, não é? Em nome de Deus. Veja a responsabilidade. Ajudar o outro em nome de Deus. Ela estava dando tudo o que ela tinha. Provavelmente,
ela tinha incentivo para fazer isso, não tinha? Pessoas poderiam dizer que quanto mais ela desse, mais Deus faria por ela. Ela então deu o que provavelmente poderia ser a diferença entre comer e não comer. Mas será que Deus quer que uma pessoa deixe de comer? Será que aquela pessoa, vamos imaginar, numa casa espírita existe uma campanha do quilo. Ora, eu não tenho o que comer em casa, e aí aquele quilo de arroz que eu consigo comprar, eu vou na casa espírita e vou doar? Eu vou comer o quê? Na verdade, se eu faço isso, eu estou precisando receber uma cesta básica. Estou precisando entrar na campanha do quilo, e não de dar. Porque todos nós temos momentos de dar e momentos de receber. Todos nós. Vejamos que aqui ele disse mesmo que muitos davam muito e davam do que sobrava. A verdadeira justiça de Deus, ela sabe que quem pode dar, e Jesus estava ali. O que ele estava? Ele estava percebendo. Quando ele diz que ela deu tudo o que tinha, ele não a exaltou. Esta mulher fez muito bem, porque ela deu tudo o que tinha. Não, ele constatou uma realidade. Que enquanto os outros davam do que sobrava, fosse o que fosse, aquela mulher dava do que tinha e lhe faria falta. Na verdade, ela deu tudo o que tinha. Senhor, é isso que Deus quer de nós? Então, quando me falta tudo, é a hora de eu pedir, não é hora de eu dar. Se eu tenho uma instituição religiosa, no entanto, que só recebe e não oferece, tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Se existe um serviço de receber, no caso ali era dinheiro, mas poderia ser alimento, tem que haver da administração um peso dessa tarefa, e até mesmo um serviço de conhecer as famílias que podem estar precisando para que elas entrem num programa de assistência. Tudo isso é possível, não é? Por quê? Porque eu faço uma campanha para angariar recursos. Aí, para que eu faço essa campanha? Para que os recursos possam ir para quem precisa. É por isso que eu faço essa campanha. Aqui ele fala dos escribas com as suas estolas. Esse era o trabalho. Os religiosos, muitas vezes, não acontece isso no movimento espírita. Nenhum espírita vive do dinheiro das casas espíritas. O dinheiro das casas espíritas é para a manutenção das casas espíritas e os trabalhos que elas desenvolvem. Não é para manter espírita. Tudo bem? Todos de acordo? Mas muitas religiões não. Os religiosos são sustentados pela própria religião. Ok? Então é preciso que haja muito o quê? Muito discernimento de bom senso no uso de um dinheiro que, sim, existe esse trabalho religioso, eles precisam ser mantidos, sim, mas aí tem que haver o quê? Também aí existe o supérfluo e o necessário, não é? Porque o dinheiro de quem é? Principalmente, seja numa casa espírita ou qualquer instituição religiosa. O dinheiro que cai ali não é de ninguém a não ser de Deus. Sendo assim, não é nosso. Não é para nós fazermos o que quisermos com ele. E se estamos vivendo por preceitos religiosos desses recursos, é preciso que haja o quê? Muito discernimento nesse uso, porque Jesus falou o quê? Que qualquer mau uso na tarefa de Deus será
Vamos ver o termo que ele usa aqui. Condenação excedente. Então, de novo aqui, para que nós... Porque muitas pessoas falam do óbolo da viúva. Sim, ela deve ser exaltada na sua fé, no seu desprendimento. Mas Jesus não aplaude a sua ação. Ele reconhece que ela deu o que ela tinha, o que ela precisaria para ela. Ela doou aquele dinheiro. Ele não diz, brava mulher. Muitas vezes ele faz isso, não faz? Falou até aqui para o escriba, ele disse que ele estava perto do reino de Deus, mas ele não diz isso da mulher que doou os 2 leptos. Ela doou para uma instituição que precisava dos 2 leptos dela, mas ela deu para Deus. Ela não deu para os homens, ela deu para Deus. Isso é importante. Então, daí, de novo, a responsabilidade daquele que recebe esses recursos.